Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece toda quarta-feira, sempre às 20 horas, com o programa Resenha Literária, sempre na companhia do pesquisador e documentarista espírita Silvio Mariano, o homem que aqui em Terras Maurícias, na minha modesta opinião, a opinião é minha, né? É quem mais conhece livro aqui em Pernambuco, né? Mas essa opinião minha é ratificada aqui também pelo seu trabalho no movimento espírita, né? Aliás, você quer encontrar algum livro, né? Quer conhecer, saber de alguma dica, converse com o Silvio Mariano. Agora, quer adquirir alguma obra, vai lá na livraria do Jesus de Lá, onde ele tem verdadeiras raridades, ele consegue, né? Ok, então, um programa delicioso, agradabilíssimo, não é? Vamos iniciá-lo elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de divulgar o livro a mancheias, a obra espírita principalmente, essa obra que eleva os sentimentos, essa obra que redime vidas e recauchuta a caminhada de qualquer indivíduo. Então, saudamos e reverenciamos nesse programa o livro espírita. Então, agradecidos a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, meus queridos amigos e irmãos, esse programa tem como subtítulo Em Algum Lugar do Jardim, porque partimos daquele pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, a cada semana, em algum lugar do meu jardim, eu trago uma verdadeira flor da literatura espírita, não é? O jardim é minha estante e a flor é a obra espírita da semana, né? Então, em algum lugar do meu jardim, eu trago essa verdadeira flor da literatura espírita, não é? O atendimento espiritual pelo passe. O atendimento espiritual pelo passe, de autoria e coordenação da querida amiga Marta Antunes, dirigente da FEB, a qual eu entrevistei aqui em nosso programa, não é? Uma pessoa com cabedal de conhecimento e uma estrada no movimento espírita, assaz longeva já, não é? Mas uma pessoa muito conhecedora da matéria que se propõe. Tá? Ela tem trabalhos no Evangelho, não é? Divulgando o Evangelho na FEB, mas aqui no recado de hoje nós vamos tratar da Marta, da a sua autoria, né, do livro O Atendimento Espiritual pelo Passo, né? Ela fala sobre a história do passo. Tá? Então, o magnetismo. Então, ela faz um apanhado do magnetismo, vai para a técnica e para o mecanismo do passo. Esse é um assunto eivado de problemas ao longo do tempo do movimento espírita, né? Então, a técnica tem que ser simples, o mais simples possível, né? Ela aborda isso, faz o estudo dos centros de forças, que não é mais um assunto esotérico apenas. Espírito André Luiz desbravou o que o esoterismo chamava os chakras, né? Os centros de força do ser humano, né? Ela com muita propriedade faz um estudo, claro, do perispírito, o corpo espiritual, o psicossoma, né? Então, a nossa túnica espiritual, ao desencarnarmos, o passo tanto enquanto encarnado, como através dos centros de forças, essa recepção, o perispírito desempenha um papel impressionante. Ele é até a chave para o devido entendimento. Então, está aqui a obra, né? O atendimento espiritual pelo passe, de autoria e coordenação da querida amiga Marta Antunes, que divulgamos na noite de hoje. Né? Mas, como sempre fazemos, vamos entrar aqui e trazer aqui Silvio Mariano, né? Aquela conversa do Silvio, né? Uma conversa maravilhosa, aquele jeito que só Silvio tem de conversar. Os causos, contando os causos da nossa amada doutrina e falando sobre livros. Né? Então, 2 minutinhos, eu vou trazer Silvio aqui para a nossa tela. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Silvio Mariano, depois do carnaval. No carnaval não tivemos programa. Silvio, boa noite, Silvio. Como é que foi de carnaval, Silvio? Muito estudo. Tranquilo em casa, orando,
O carnaval como eu gosto. Não gosto de carnaval e vendo noticiário, vendo algumas coisas pelo YouTube, preenchi bastante. Silvio, meu amigo, qual é a obra que você vai trazer na noite de hoje? Obra nova, Silvio? Novíssima. Essa aqui, Leopoldo Cisne, Vida e Proposta por um Mundo Melhor, de Antônio César Perry de Carvalho. Uma obra fiquei muito feliz. Eu sou muito, admiro muito Leopoldo Cisne, em boa hora, ele atualizou e merecidamente fez essa biografia que ele merece. Deixa eu mostrar a obra aqui rapidinho, Silvio. Pronto, pessoal, olha aqui a capa da obra. Leopoldo Cirne, Vida e Propostas por um Mundo Melhor. Autor Antônio César Perry de Carvalho. Uma obra pelo CCDPE, Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, né? Leopoldo Cirne, que obra notável. Meu amigo Silvio Mariano, minha primeira pergunta para você. Silvio, fale-nos do Leopoldo Cirne, quem foi Leopoldo, onde ele nasceu, viveu, e me diga uma coisa, ele tem alguma relação aqui com Recife, a nossa cidade? Olha, você sabe, ele é mais um paraibano, que também nós tivemos um outro que foi um baluarte no movimento espírita, foi Linha de Vasconcelos. Mas, do mesmo jeito como Linha de Vasconcelos é da Paraíba, você sabe que Pernambuco era uma cidade e teve um estágio de elevação e todo mundo, vamos dizer assim, gostaria de vir trabalhar em Recife e estudar. Então, Leopoldo Cine, tanto o Leopoldo como Lírio de Vasconcelos tiveram uma temporada aqui em Recife, trabalharam e posteriormente foram para o sul também tinha isso, que aqui normalmente era um trampolim. A turma ficava aqui, mas depois sempre tinha poluição e de destaque de grande progresso era São Paulo, Rio. Então, a mesma coisa, o nosso amigo Leopoldo Cine foi para o Rio, para São Paulo, lá, não, para o Rio, e lá casou, constituiu família. Então, Leopoldo Cirne é um grande paraibano, e eu fico até feliz. Nós temos, você vê, o nordestino tem dado com grande contribuição para o espiritismo. É Leopoldo, Lino de Vasconcelos, Bezerra de Menezes, não é? É aquela que Amélia Rodrigues, que é baiana, escritora. É uma turma boa, viu? O Nordeste não fica atrás, não. Silvio, o Leopoldo foi presidente da FEB. Eu queria perguntar a você, duas perguntas numa só. Duas perguntas numa só. Silvio, que você falasse ele à frente da FEB, como foi, mas me diga uma coisa, é bom conversar com você, você conhece esses meandros aí. É verdade que o Leopoldo Cirne era rustenguista, mas jamais colocou o Rustem no estatuto da FEB, e por conta disso, dele não encampar totalmente o rustenguismo, motivou uma carta aberta, foi do Antônio Luiz Saião e do Vinícius contra ele. Mas primeiro, como é que foi ele presidente da FEB? Olha, ele, como presidente da FEB, foi tão importante que ele construiu o maior prédio da FEB lá no Rio de Janeiro, foi ele que construiu, para começar. Eles se reuniam, mas Leopoldo Tino foi que fez a primeira sede no Rio de Janeiro. Então já tem essa coisa. Ele era rustenista. Quem sabe que a força da Igreja Católica era muito grande. E o pessoal de Rustem era meio igrejeiro, assim, ligado, sentia muito bem com a obra. Mas ele nunca colocou, vamos dizer assim, como opinião dele, como presidente, impor que deveria estudar. A parte dele básica também era estudar Kardec, o estudo inicial. E quando houve a reeleição, podia ter nova eleição, e os presidentes podiam se candidatar para ser reeleitos.
Nessa época não foi, foi Mané Quintão, fez uma carta aberta, e Vinícius, que eu até respeito, que é muito ligado ao Evangelho. Essa é a dificuldade humana. A pessoa prega tanto o Evangelho, mas às vezes não tem uma compreensão, e eu sei que por conta disso ele não foi eleito. Então, realmente, eu acho que foi até uma injustiça contra ele, porque teve muitos que reelegeram. Olha, o Espiritismo, eu sou da seguinte linha: o Espiritismo, se deixasse na mão dos homens, já tinha acabado há muito tempo. É porque está na mão dos homens, mas no controle espiritual. Kardec não disse que o Espiritismo, não foi nem Kardec, foi a espiritualidade, que caminharia com os homens e apesar dos homens, porque nós sabemos que há muito fator de vaidade, muita questão de sabedoria. Eu mesmo, como espírita, gosto de ler de tudo, que pode leia tudo, retém o que for bom. Então, para mim, eu prefiro aquele café com leite, aquelas coisinhas mais simples. Adoro Emmanuel, adoro André Luiz. E vou lendo, vou vendo as opiniões e o respeito, mas eu acho que é aquilo que todos nós, respeito a questão estudiosa, respeito. Mas eu vejo aqui, da parte do Cristo histórico e pesquisador da USP, essa semana me veio dizendo que Paulo não existiu da maneira que eu prefiro ficar com Paulo Estevão e vamos em Pois é, frente. pois é. Tem uns pesquisadores que estão precisando fazer tratamento de desobsessão, viu? É, Porque, pelo amor de Deus. Mas, Silvio, você falou em movimento espírita, né? Estou na frente de Silvio Mariano, não vou deixar o cavalo selado passar, né? Silvio, eu tenho a obra em PDF, mas eu confesso aqui que por falta de tempo eu ainda não li a obra, não é? Silvio, eu queria que você falasse que Silvio tem a obra, mas ele leu a obra O Anticristo, Senhor do Mundo, de Leopoldo Cirne. O que trata essa obra, Silvio? olha, o que ele trata, ele fez a obra Anticristo, Senhor do Mundo, o nome a capa, o Espiritismo em Falência, a obra cristã e o poder das trevas. Então ele vai analisando uma obra de quase 500 páginas, e eu tinha muito interesse, essa obra é uma obra raríssima. Não sei, olha, veja que eu mexo com sebo, com tudo isso assim, mas só eu jamais consegui essa informação. Então, por conta disso, eu peguei César Perry, colocou, consegui tirar as 500 páginas e estou aqui exatamente. Ele faz uma visão que as trevas não dormem de touca. Eles estão sempre tumultuando, desvirtuando, jogando um contra o outro, e a pessoa não nota. Vai naquela ideia de que é o ponto de vista, vamos dizer assim, de pureza doutrinária, e nessa pureza doutrinária, aí a bagaceira se realiza. Porque cada um tem sua opinião, pois. Nós estamos aqui somando, um lê de uma maneira, outro lê de outra, não precisa ninguém estar fazendo crítica, achando que só aquela maneira de como ele pensa que os outros têm que ser. Que história é essa? Né? Perfeito. Então, Silvio, hoje você não está no Jesus no Lar. Essa semana eu não vou pedir para você pegar os livros aí. Mas eu quero fazer uma quarta pergunta a você. Silvio, veja bem, o César Perry, semelhante ao Leopoldo Cirne, não deram direito dele se reeleger presidente da FEB. Afastaram, né? Ele já falou isso em entrevista com a gente. Mas eu queria saber de você como você vê o César Perry e ele trouxe para o movimento espírita, Silvio, não só o Leopoldo Cirne, uma pessoa que a gente não conhecia o movimento espírita, né? Benedita Fernandes, a gente conhece hoje graças a César Perry. Ele é um trabalhador valoroso, né? E a gente perdeu a não reeleição de César Perry na FEB, né, Silvio? essas coisas que a gente não sabe, não entende. Eu conheci César Perry pessoalmente, uma vez que ele veio aqui a Pernambuco, com todo o pessoal da Federação Brasileira para a Federação Espírita Pernambucana. Sou um admirador dele, um homem culto,
Mas acontece o seguinte, essas dificuldades ainda existem. Olha, eu digo a você, eu considero ele, juntamente com o Mazotti, dois grandes baluartes na Federação Brasileira. Foi numa época que eu vi a federação se expandir, fazer livros, propagar livros espíritas internacionalmente, partir para o cinema, e foi graças a essa administração que ele era o vice. Então, achei muito profícuo. Eu, pessoalmente, tenho um grande respeito, vejo um grande homem. Lá atrás, Silvio, os dois maiores presidentes, né? O Bezerra de Menezes, o Leopoldo Cirne, que foi seu sucessor. Agora, na contemporaneidade, você citou com razão, os dois maiores presidentes foi o Nestor Machotti e o César Pérez de Carvalho, né? Mazotti teve uma visão tão grande do espiritismo que com ele foi que tirou do estatuto Gostei. E só veio ser, poder ser resolvido agora, graças ao problema da justiça que teve um dos presidentes de lá que era rustenista doente, muito amigo de Hermínio, você sabe falar muito dele aqui, que foi Camilo Desmoulins, que ele, quando a federação, no tempo dele, eles queriam colocar fora Rustem, aí eles entraram na justiça. Você sabe quem é? E foi Luciano dos Anjos. Luciano dos Anjos. E caiu exatamente depois de quase 8 anos, 9 anos, 10 anos depois. Então, eu tenho um respeito. Eu ainda tenho sentido assim, um tanto quanto. Eu, pessoalmente, respeito a federação, o trabalho que faz, mas, assim, não, não vejo o ritmo de Mazotti. Mazotti foi um excepcional presidente da federação. Isso é minha opinião. Não estou dizendo que o atual presidente, mas Mazotti ele dava uma visão muito grande daquilo que Kardec desejava, que era a divulgação muito forte do espiritismo. Bom, Silvio, mais uma vez uma maravilha, não só a obra que o Silvio trouxe aqui de Leopoldo Cirne, mas essa obra, Anticristo, Senhor do Mundo, vocês podem, vão na internet, em PDF, Tem na internet. pode ler, né? Silvio, querido, tu faz a prece. Vamos fazer. Vamos elevar nosso pensamento a Deus para que Ele nos abençoe e nos proteja. Que essa espiritualidade inimiga procure harmonizar as instituições espíritas no entendimento e no amor e na fraternidade. E que o espiritismo seja, em primeiro lugar, a doutrina espírita. E que Jesus nos proteja hoje e sempre, e assim seja. Assim seja, pessoal. Próxima quarta-feira estaremos aqui novamente, eu com o Silvio Mariano, provavelmente já da livraria do Jesus no Lar, não é? Para mais um programa. Quero dedicar esse programa a ti, minha mãe amada, te amo, não te esqueço. Silvio, César Perry vem em agosto aqui no Recife. Tamo junto. Vai na Casa Humilde. Era isso que eu ia dizer a você. Você vai lá, nem que seja amarrado, sequestrado, você vai estar lá. Silvio, mas só uma coisa. O César Perry ele não viaja com livros, ele diz. Né? Então, quem quiser adquirir o livro, já está aí uma pedida. Falem comigo que eu peço a Silvio, né? Mas Silvio, o meu livro já está aí no lá, já está separado, e mais eu vou buscar aí. Né? Muito bom livro, muito bom. Olha, e quem pedir, Silvio, eu posso falar com você, né? Pode. O livro. Pode pedir. Me diga só uma coisa, R$ 39, já, Silvio, o valor dele. Vou botar quarentinha, por causa do frete. Arredondar a quarentinha, tá bom. Tá Tá bom, Silvio. Um abração, querido, viu? Paz e bem.